Se você tem uma Bíblia com você, quero que abra em Mateus capítulo 13. Estamos começando uma nova série e toda essa série se baseia neste capítulo em particular, onde realmente Jesus assume o papel principal e nos ajuda a entender o que realmente está acontecendo neste mundo em que vivemos. E sobre o que quero falar com você nesta manhã, enquanto damos início a esta série, é sobre sementes de luz. E você vai entender quando terminarmos. Quero falar com você sobre sementes de luz em um mundo escuro. Vamos passar várias semanas lidando com a luta que realmente inquietou a humanidade em todas as gerações. Você sabia que o livro mais antigo da Bíblia, em termos de data, é na verdade o livro de Jó? E por isso acho interessante que Jó, onde toda essa batalha do que acontece no mundo, o bem e o mal, Satanás e Deus, é apresentada, seja o livro documentado mais antigo da sua Bíblia. Veja, a maior luta que afligiu a humanidade em todas as gerações é o que se chama, e de fato assim denominam teólogos e filósofos, o problema do mal. O problema do mal. Veja, pense sobre isso. É a pergunta de como pode existir um mal tão horrível, e nós já vimos isso em nossa vida. Como pode existir o sofrimento que vemos em nosso mundo, em um mundo que foi criado por um Deus soberano, todo-poderoso, onipotente, onisciente, um Deus completamente bom. Pense nisso por um momento. Quero dizer, como é possível que exista um Deus tão soberano e ainda assim haja toda essa bagunça tão louca? E quero dizer isso a vocês, e não digo isso só para que venham à igreja. Quero que me escutem. Não posso cobrir tudo isso em uma única reunião e vocês deveriam agradecer a Deus por isso, porque ficariam aqui por mais de um dia. Posso dizer isso? Vocês precisam assistir a toda esta série? Para entender tudo de verdade, vocês precisam assistir a série completa. Porque nas próximas semanas vamos juntar todas essas peças. E isso vai ajudar vocês a enxergar o mundo. E eu realmente quero que vocês entendam isso porque é o desejo de Deus. Esta série vai ajudar vocês a ver o mundo como Deus quer que seus seguidores vejam. Eu digo a vocês, esta série realmente vai ajudar a nossa igreja. Acho que isso vai te ajudar pessoalmente a lidar com a situação. O que o mundo está enfrentando é uma série muito importante. E ao iniciar esta série, tenho um ponto de partida para nós. Portanto, quero que você preste muita atenção nisso. O lugar aonde vou levá-los é, de certa forma, o ponto de partida, a base fundamental para nós, seguidores de Cristo. No entanto, nem todos acreditam nisso. Nem todos vão aceitar o que estou ensinando. Mas a realidade é que a base para os seguidores de Cristo é o que estou prestes a compartilhar com vocês. E todo o resto surge daí. Quero ter certeza de que vocês entendam isso. Vejam, para os seguidores de Cristo, nossa cosmovisão é a história de Jesus. Para os seguidores de Cristo, nossa cosmovisão não é tipo, Jesus e depois, bom, eu penso isso ou eu penso aquilo. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona na Bíblia. Vejam, para nós, nossa cosmovisão é a história de Jesus. É a melhor notícia que alguém já ouviu. Vejam, para ajudar vocês a entenderem o que cremos e o que dizemos que é nossa cosmovisão como seguidores de Cristo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, o que isso significa é, e acho que a maneira mais fácil de ilustrar isso é, se você já jogou dardos, você tem o centro, você tem a marca vermelha. E o que a Bíblia diz é que todos que já viveram, eu, você e todos que existiram fora de Jesus Cristo, tentaram alcançar o padrão de Deus, a perfeição, ganhar o caminho para o céu, ser exatamente o que Deus os criou e quis que fossem. Mas a Bíblia diz que todos falharam. Portanto, agora você tem o pecado e por isso agora você tem o mal. E assim sabemos que o pecado existe. É só ligar o noticiário. Sabemos que o mal existe. Tudo o que você precisa fazer é ligar o noticiário. E a Bíblia diz que a razão pela qual isso existe é que todos que já viveram no mundo ou se prejudicaram pelo pecado ou prejudicaram outros pelo pecado. E a realidade é que você se prejudicou e prejudicou outros por causa do pecado. Há pecado e há mal no mundo. Agora, a Bíblia nos traz clareza sobre isso. Se você for apenas 3 capítulos adiante, em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz que o salário, diríamos assim, o pagamento disso. Todos falharam. O pecado e o mal estão no mundo porque você está no mundo. Vocês estão aqui esta manhã, o pecado está no mundo porque o seu pastor está no mundo. O pecado e o mal estão no mundo porque você e eu existimos neste mundo.
E o pagamento disso, diz a Bíblia, é a morte, a separação de Deus, o juízo de Deus, porque todos pecamos. E se você quer saber qual era o padrão eram os 10 mandamentos. É isso que nos ensina. Deus desceu e disse, não façam essas coisas. O problema é que todos, absolutamente todos falharam nisso. Todos eles falharam e não atingiram esse padrão. Você já contou uma meia-verdade? Como você sabe, há um fundo de verdade nisso, mas é apenas metade da verdade. E você sabe o que é uma meia-verdade? Uma meia-verdade é uma mentira completa. Você já fez isso? Ou você já pegou alguma coisa, qualquer coisa em toda a sua vida, em toda a sua existência, que não lhe pertencia? Eu já lhes dei 2. 2 em cada 10. E eles já falharam. 8 estão desaparecidos. Pense nisso. A Bíblia diz que o salário disso é a morte, mas veja o que diz em seguida. O precioso dom de Deus, aquilo que Deus oferece a todos nós que estamos em pecado e em maldade, é a vida eterna e abençoada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa cosmovisão. Havia um homem chamado Nicodemos. Ele vai até Jesus tarde da noite. Ele era um mestre da religião. Ele era um mestre da religião. A conversa está registrada em João capítulo 3. Ele é um mestre da religião. Ele se aproxima de Deus e literalmente diz, ainda não entendo tudo isso. Não entendo tudo isso. Ele se aproxima de Jesus e Jesus lhe ensina. E assim em João 3,16. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus nos amou, estávamos em nossos pecados. Romanos nos ensina isso. Estamos em pecado, estamos na maldade. Existimos em pecado, existimos na maldade, mas Deus amou tanto o mundo. A maneira como deveria ser lido, e quero ter certeza de que você entenda para que realmente possamos captar, é que Ele enviou seu Filho único em sua espécie. Agora é um Filho único porque nunca pecou. Ele nunca entrou no pecado, portanto nunca mereceu o juízo do pecado. E no entanto sabemos o que Cristo fez. Ele foi para a cruz e tomou a ira e a pena. Ele não merecia a cruz, não merecia a ira nem a pena. Mas Deus nos amou tanto que enviou seu Filho único para tomar a ira, para tomar a pena. Por quê? Para que você nunca tivesse que fazer isso. E ele diz, todo aquele que crê em mim, a palavra crer significa confiar e depender. Qualquer um que confia que eu paguei sua dívida, que cobri o que deviam, qualquer um que confia nisso, não perecerá. Não receberão o salário do pecado. Não receberão o salário do pecado porque eu o tomei por eles, mas terão a vida eterna. A melhor notícia já compartilhada na terra, a melhor história já contada na terra é o que Jesus Cristo fez por nós. E às vezes, como igreja, temos feito um mau trabalho ao mostrar toda essa condenação, esse tipo de coisa. Mas veja o versículo 17. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ninguém conquista o caminho para o céu, nem trabalha para chegar ao céu. Jesus pagou o caminho para o céu por eles. E qualquer um que confia nisso não recebe condenação, recebe graça, recebe misericórdia, mesmo em um mundo cheio de pecado. Mesmo em um mundo cheio de maldade, onde todos pecaram e todos fizeram o mal aos olhos de Deus, Deus oferece salvação através de Jesus Cristo. Essa é a nossa cosmovisão. E é a melhor notícia que já foi ouvida no planeta Terra. Se você estuda a sua Bíblia, ouça com atenção. Você pode confiar em mim nisso e depois pode fazer por conta própria. Mas se você estuda a sua Bíblia, a Bíblia ensina que essa mensagem que acabei de compartilhar com você tem o poder de mudar uma vida, tem o poder de mudar um lar, de mudar o meu lar, de mudar a minha vida. Ela tem o poder de impactar uma cidade, de impactar um condado, de impactar um estado, de impactar uma nação, de impactar o mundo. Então, em um mundo cheio de pecado, em um mundo cheio de maldade, existe esse impacto poderoso das boas novas de Jesus Cristo que pode mudar tudo. Ouça com atenção. Então, por que isso não acontece? Por que isso não acontece? Por que isso não aconteceu? Pense nisso por um momento. Isso é o que eu quero que você saiba. Jesus nos conta uma história em Mateus capítulo 13 que explica por que isso não acontece. Mateus capítulo 13, começando no versículo 1, vamos percorrer todo esse capítulo. É um dos capítulos mais poderosos da sua Bíblia. Mateus capítulo 13, começando no versículo 1, veja o que diz. Diz assim, naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram ao redor dele. Então ele subiu em um barco e sentou-se. E toda a multidão estava em pé na margem. Então é um pouco como esta manhã. Na verdade, ele teria estado um pouco abaixo em um barco. Ele teria estado sentado naquele barco. Ele estaria olhando para a margem do mar. Eu estive onde ele esteve. Literalmente o terreno sobe e se eleva. Teria sido muito parecido com o que estamos fazendo. As pessoas tinham se reunido como estamos fazendo hoje. De repente ele começou a falar. E a Bíblia diz que lhes falou sobre muitas coisas. Veja o que diz. Quero que você entenda isso. Em parábolas. A palavra parábola significa uma história. Ele lhes falou em histórias. Literalmente, a palavra grega que está escrita ali é a palavra parabole.
É literalmente isso que era. Ele lhes falou em parábolas. Para é a palavra grega que literalmente significa ao lado de. Significa que algo está ao lado de outra coisa. Bolha é a palavra de onde obtemos a palavra bola, que significa lançar. E assim, uma parábola é algo que se acrescenta ao caso. Então dizia que ele lhes ensinava por meio de parábolas. E o que significava literalmente era que Jesus tinha essa verdade que estava ensinando, mas realmente queria que as pessoas a compreendessem. Digam amém para eu saber que vocês estão me ouvindo. O que ele fez foi incluir uma ilustração junto com essa verdade, uma história, porque realmente queria que entendessem o que estava ensinando. Na verdade, repare no que acontece no versículo 10. No versículo 10 diz o seguinte: a Bíblia ensina que os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que você ensina dessa maneira? Por que você ensina em parábolas? Por que você conta histórias enquanto ensina? Jesus responde, versículo 11. Vejam atentamente o que Jesus diz em sua resposta detalhada aos seus discípulos. Aos seus seguidores fiéis foi dado o conhecimento profundo e especial dos mistérios ocultos do reino dos céus, mas a eles, aos outros, não foi concedido esse privilégio. Agora, naquele momento em particular, Jesus estava falando dos judeus. Os judeus haviam rejeitado Jesus, não estavam recebendo Jesus, então ele estava ensinando que, vejam, eles estão me rejeitando, por isso não lhes foi dado compreender este mundo. Mas vocês são meus seguidores. Vocês confiam em mim. Por isso, a vocês foi dado entender os mistérios deste mundo. Isso se aplicava naquele momento aos judeus, mas na verdade agora sabemos com base em toda a Escritura que se aplica a qualquer um que rejeite Jesus Cristo. Certamente o que acontece é que Jesus está dizendo que há alguns mistérios, ouçam-me com atenção, há coisas que as pessoas não entendem. Concentrem-se nisso nesta manhã. Existem alguns mistérios. Jesus ensina que há algumas coisas que as pessoas não entendem. E ele diz, vou contar algumas histórias. É isso que vamos fazer nesta série para que vocês entendam os mistérios deste mundo. É isso que estamos fazendo aqui mesmo. E assim, no versículo 3, Jesus conta uma história. Ele diz, há coisas que o resto do mundo não entende, mas para mim é importante que o meu povo as entenda. Ainda assim, acredito que muitos cristãos hoje não entendem o que acontece no mundo, nem como isso afeta as suas vidas. É isso que o versículo 3 faz. Eis que o semeador saiu a semear. Eis que significa, olhe para isso. É como se ele estivesse dizendo, olhem ali, literalmente. Se você estivesse lá, e eu já estive em Israel, você ainda está cercado de campos onde Jesus teria ensinado. E é como se Jesus tivesse dito, ei, olhem ali, há um agricultor. Como assim? Eis, olhem ali. Vejam o que aquele agricultor está fazendo. E então ele conta uma história sobre um agricultor. Ele diz, eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram as aves e as comeram. Então apenas imagine isso em sua mente. Ele as lança ali e elas as comem. Outras caíram em lugares pedregosos onde não havia muita terra e imediatamente brotaram. Brotaram porque não tinham profundidade de terra, mas quando o sol saiu, queimaram-se. E como não tinham raiz, secaram. Outras caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e as sufocaram. E outras caíram em boa terra e deram fruto. Algumas a 100 por 1, outras a 60 e outras a 30. E então ele diz isto, preste atenção, porque isso é importante para você esta manhã. Jesus Cristo disse bem aqui, quem tiver ouvidos esta manhã, que ouça. Agora, o que acontece é que, para que você saiba, os discípulos não entenderam completamente a história. Então, se acabei de ler essa história e você pensa, bem, ouvi tudo isso, mas não entendi. Ele dá uma explicação nos versículos 18 a 23. Então vamos ver, vamos olhar entre os versículos 18 e 23. Jesus explica, isto é o que eu ensino, isto é o que eu digo, é uma história simples, não quero que você perca isso. E muitos de vocês já ouviram isso antes. E quero ter certeza de que vocês entendam. Muitas vezes não é que essa passagem seja ensinada de forma errada. Às vezes ela é ensinada em um contexto muito limitado, em um contexto muito restrito. Muitas vezes ensinamos a parábola do semeador e da semente. A ensinamos sobre a igreja como se fosse sobre a igreja. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Ele diz, este é o mundo. Pessoal, quero que vocês entendam que esta história é sobre o mundo, não apenas sobre a igreja. É sobre o mundo. Então veja bem, é uma história. Ele fala de uma semente. Então qual é a semente na história de Jesus? Bem, no versículo 19, ele dá uma explicação. Versículo 19, ele diz isto. Ouçam então a parábola do semeador. Entendam a parábola do semeador. Ele diz isto. Quando alguém ouve a palavra do reino, e aí está o significado da semente, em Lucas 8:11 você tem a mesma história, mas com um detalhe um pouco diferente.
E em Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Ele está dizendo que a sua Bíblia, ouça isso com muita atenção, o que você tem em suas mãos, o que você tem em sua casa, o que você tem disponível toda semana, a Bíblia diz que é como uma semente. Agora, só quero que você pense na Bíblia como uma semente, porque aqui está a questão com a semente. Sabemos que uma semente, e a maioria de vocês já viu uma semente, se não todos, e já seguraram uma semente. Sabemos que dentro dessa pequena semente, seja qual for o tamanho, seja o que for, há um grande poder. Quando você come uma maçã e chega ao miolo da maçã, você encontra aquelas pequenas sementes no interior. Mais ou menos 15 ou 20 dessas pequenas sementes têm o poder de produzir uma macieira que pode gerar milhares de suas próprias árvores. Milhares de maçãs. Esse é o poder de uma semente. E assim você pode ter uma pequena semente, mas obter uma grande colheita. E a Bíblia nos ensina, ouça isso, Jesus nos ensina que a Bíblia é como uma semente porque as verdades da palavra de Deus têm esse código genético de vida. Então, quando você segura uma semente na mão, o que você tem é vida. Você tem algo que em seu interior possui um código genético que produz uma planta. E o que ele está dizendo, e quero que você saiba, não é algum pastor nem alguma denominação, ouça isso nesta manhã, ele diz não, quero que você saiba que Jesus diz estas palavras, estas lições que vêm da palavra de Deus, estão cheias de poder e de vida em seu interior. Na verdade, veja o que diz 1 Pedro 1, versículo 23. 1 Pedro 1, versículo 23. Porque você, falando aos seguidores de Cristo, nasceu de novo. Eles foram acolhidos na família de Deus, não de semente corruptível, nem de semente que não perdura, mas de semente produzida pelo homem. Ele diz, não foi isso que mudou sua vida. Veja o que está escrito, mas de alguém que é incorruptível. Ou seja, por meio da palavra viva e permanente de Deus, ele diz que é a palavra de Deus. Aquela que te deu entendimento do que Cristo fez por ti, é a palavra de Deus. Aquele que lhe deu entendimento de como ele agia. Todas as pessoas neste lugar que são seguidoras de Cristo. Escutem-me com atenção. Seja sua mãe quem te disse isso, ou seu pai, em um culto na igreja, ou um amigo. Ele diz que é o poder da palavra falada de Deus, a mensagem de Deus, o que impactou sua vida, e mudou sua vida, e te guiou pelo caminho de Deus. Vejam Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vejam isso, porque a palavra de Deus está viva, está ativa, não é passiva. E não pode ser comparada com qualquer outro livro do mundo. Não. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus disse isso com os próprios lábios. João 6, versículo 63. Esse é o capítulo que você não quer escolher para o seu devocional naquele dia. Você vai ficar lá por um tempo. No versículo 63 desse capítulo, ele diz: as palavras que eu lhes disse são espírito. Você sabe o que isso significa? De Deus. As palavras que eu lhes digo vêm de Deus. Veja o que ele diz em seguida. E elas são a vida. Amigos, é hora de entendermos que a vida verdadeira, a vida planejada, a melhor vida está na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é produzida, ouçam-me. Quando a palavra de Deus é semeada no coração humano, é por isso que lemos e estudamos nossa Bíblia. Quando a palavra de Deus é semeada em um coração humano, ele literalmente está ensinando que ela produz vida. E foi isso que aconteceu com todos nós, como seguidores de Cristo. Houve um tempo em que estávamos em nosso pecado, estávamos em nossa maldade. É isso que a Bíblia ensina. Houve um tempo em que era ali que vivíamos. A semente da palavra de Deus, por meio de um amigo, mãe, pai ou professor, de alguma forma foi plantada em nosso coração pecaminoso. A realidade é que foi pelo poder da semente que nossos corações foram impactados e nossas vidas mudaram. Isso é bom, pessoal. Isso é bom. Ele está dizendo que a Bíblia tem vida em si mesma. Outros livros não têm isso. Estive viajando esta semana e toda vez que você viaja pelo mundo, encontra todas as diferentes religiões. E quero ter certeza de que você me ouça dizer. Os chamados livros sagrados e religiosos. Todos estão te dizendo o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, e tem que fazer isso, e tem que fazer isso. E se você não fizer, nunca vai conseguir o que Deus tem para você. E a Bíblia não faz isso. Este livro te diz o que Deus fez. Este livro te diz o que Ele pode fazer em você e através de você. E é por isso que amo nossa fé e amo a palavra de Deus. Quero dizer, pensem no poder de uma semente. Todos vocês já viram isso. Uma das piores coisas do mundo é lidar com as ervas daninhas ao redor de casa. Alguém sabe do que estou falando? Imagine, você pode sair hoje mesmo, arrancar tudo o que tem e pensar, olha como ficou bom, volte em uma semana e depois me conte o que acontece. Vamos lá, não é? E lá estão elas de novo. Todos nós já vimos como uma semente pode se infiltrar no cimento dentro do asfalto e começar a brotar e crescer.
E antes que você perceba, as raízes dessa coisa podem levantar o concreto, levantar o asfalto. E ele está dizendo, ouça-me, o poder da palavra de Deus é que ela pode entrar no seu coração, na sua vida e nas suas circunstâncias. E pode te animar, pode te dar poder, pode te guiar, pode te revelar coisas. E pode mudar as coisas na sua vida. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Ele diz que há poder nisso. E é por isso que fazemos a jornada da vida em permanência aqui. Por isso te convidamos. Se você não conhece a jornada da vida em permanência, acesse nossas redes sociais para aprender sobre isso. Há informações atrás das cadeiras. Há material na área comum onde te ensinamos a caminhar com Deus, aprender sua palavra, se desenvolver e crescer. Fazemos isso porque há potencial. Escute, é por isso que nos reunimos toda semana. É por isso que temos reuniões aos sábados à noite e domingos de manhã. E quarta-feira à noite, porque toda vez que nos reunimos e abrimos este livro, existe o potencial de crescimento, desenvolvimento e mudança. Em cada ocasião a palavra de Deus é proclamada e Jesus quer que entendamos isso. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ele está dizendo, olha, há uma semente que foi plantada no mundo e é uma semente do Deus Todo-Poderoso e ela tem o poder de mudar tudo o que está acontecendo neste mundo. Isso é bom. Depois ele revela um semeador. Veja o que diz no versículo 3. Eis que um semeador saiu a semear. Agora me escute, ele está nos mostrando uma visão do mundo. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, há uma semente que foi plantada neste mundo. E essas sementes são as palavras de Deus. É a própria verdade de Deus que tem o poder de transformar. E então ele diz que há um semeador que veio a este mundo. E o propósito de sua vinda é semear essa semente. Ele vai aonde quer que vá. Então Jesus veio a este mundo e ele estava compartilhando. Verdadeiro, a mensagem, as boas novas de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o semeador. Mas quero lembrar-vos do que Jesus disse. Jesus disse isso. Ele disse, assim como o Pai me enviou, o que devo fazer? Estou enviando para você. Veja, no capítulo 1 de João, você vê esta imagem. João 1, versículos 1 a 5. No princípio era o verbo. Isso significa que antes de existir qualquer coisa, o verbo já existia. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. É Deus. Vem diretamente de Deus. No versículo 2 está falando de Jesus. Está dizendo que Jesus estava no princípio com Deus e que todas as coisas vieram a existir por meio dele. E sem ele, sem Jesus, com Jesus no centro, sem ele, nada do que existe teria vindo a existir. Nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a humanidade. Em outras palavras, Jesus é a esperança. Ele é o propósito. Ele é o que Deus está fazendo. Verso 5, a luz brilha. Onde brilha? No escuro. Onde está a escuridão? No nosso mundo, no nosso mundo. O que é a escuridão? É o mal, a maldade neste mundo? Vamos aprender isso com muita profundidade na próxima semana. Mas a luz brilha nas trevas e as trevas, veja só, não a compreenderam. Nesse versículo você vê que está literalmente falando da luz. Isso é bom. A escuridão, isso é o mal. Em tudo isso ele está dizendo, ei pessoal, no mundo não percam de vista a imagem. Neste mundo em que vivemos há uma semente. É a mensagem de Deus. É o que Deus falou para este mundo em trevas, para este mundo em maldade. Deus está derramando algo bom e precisamos saber a diferença entre o que são essas coisas. Na verdade, na próxima semana, veremos Mateus capítulo 13, versículo 37, onde Jesus respondeu, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele está falando de si mesmo, de sua mensagem. Jesus veio, ouçam-me com atenção. Quando Jesus veio ao mundo, João capítulo 3, versículos 16 e 17, ele veio para dar essa semente do bem, essa semente de luz. Isso é verdade porque Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, para que você e eu sejamos semeadores de boa semente. É isso que estou fazendo nesta manhã. Vocês sabem o que estou fazendo nesta manhã? Ouçam-me com muita atenção. Estou semeando boa semente. Estamos em um mundo que te diz todo tipo de mentiras e todo tipo de coisas que distraem. E a Bíblia diz, espere. Quando a palavra de Deus é proclamada, semeamos boa semente. Mas quero que vocês entendam algo. A verdade é que todos nós, de uma forma ou de outra, somos semeadores. Jesus veio e semeou, mas a Bíblia ensina que todos nós, conheçamos Jesus ou não, somos semeadores. Mateus capítulo 13, versículos 38 e 39. Vejam isso. Mateus 38 e 39 nos ensinam que a má semente foi lançada pelo maligno. Isso é o que vamos ensinar na próxima semana. Em outras palavras, a semente ruim neste mundo e ela foi lançada pelo maligno. Vocês sabem o que Jesus ensina em Mateus 13? Digam-me para eu saber que estão me ouvindo. Jesus ensina em Mateus capítulo 13 que neste mundo haverá pessoas que semearão conflito.
Haverá pessoas que semearão mentiras. Haverá pessoas que semearão discórdia, semearão guerra, semearão ódio, semearão fofocas. E assim por diante, em todos os lugares onde estiverem. Vocês sabem o que a Bíblia diz? Também é possível que semeemos para a carne. O que isso significa é que é possível que nem sequer prestemos atenção ao bem e ao mal deste mundo. Que só olhemos para nós mesmos, que simplesmente nos tornemos egoístas neste mundo. E pensamos que toda a vida se resume ao que posso obter, ao que posso ganhar, ao que posso ter, que tudo gira em torno de mim e que a existência de todo este mundo é apenas para que eu seja feliz, esteja satisfeito, seja abençoado e tenha o que desejo. A Bíblia diz que temos esse potencial. E, aliás, diz o seguinte, que semear para a nossa carne colherá uma colheita de consequências. Veja, outros estão semeando para as coisas de Deus. A Bíblia diz que isso trará uma colheita de vida. Todos somos semeadores de sementes. Você tem a boa semente crescendo o que Deus disse e deseja. Você tem a semente ruim crescendo. Você tem a semente de mentiras, enganos e coisas que vemos no mundo. Há pessoas simplesmente egoístas, ignorando o que Deus faz, ignorando o que acontece ao seu redor, preocupando-se apenas consigo mesmas. Então eu te perguntaria nesta manhã, que tipo de semente você está semeando? Em um mundo cheio de pecado, em um mundo cheio de maldade, que tipo de semente você está semeando? E quero dar aos seguidores de Cristo, se você está aqui esta manhã e é um seguidor de Cristo, quero lhe dar um princípio básico sobre o plantio. Quero que você saiba que se a sua vida vai ser aquilo que Deus quis que fosse, isso é um ensinamento de Jesus. Ele acabou de nos dar uma ilustração, uma história paralela, para que você e eu possamos abrir os olhos e ver do que realmente se trata este mundo. É isso que é esta série. É disso que tratam todas essas coisas ilustrativas que vamos ver em Mateus 13. Aqui está uma lição que quero que vocês vejam. Devemos semear muita boa semente. Essa é a lição para nós nesta manhã. Essa é a lição para o seguidor de Cristo. Quando você realmente vê o mundo como deveria ver, deveria semear muita boa semente. 2 Coríntios 9, versículo 6 diz o seguinte: Agora isto digo, quem semeia pouco, também colherá pouco. Se a sua vida não semear as coisas certas, você não colherá muito, não obterá muito. Veja o que diz a seguir: e quem semeia generosamente, generosamente também colherá. Está dizendo que quanto mais sementes você semear, maior colheita pode esperar ter. Esse é o princípio que funciona em toda a vida. Quando meus filhos eram pequenos, conto isso porque você também deve ensinar aos seus filhos. Sempre que enfrentavam dificuldades, eu os ensinava a examinar. Você está semeando isso em algum aspecto da sua vida? Seus amigos fofocam sobre você, falam mal de você. Você está semeando fofocas? Aqui está a questão. O que você semear voltará para você. Pode apostar nisso. Porque tudo o que você semeia, você também colhe. E eu só diria a vocês, é por isso que tentamos semear a palavra de Deus. A semente de Deus em nossa cidade e em nosso mundo de muitas maneiras diferentes. É a razão pela qual fazemos inúmeras atividades para a nossa comunidade. Nossa igreja está sempre buscando como podemos nos envolver com este mundo, porque entendemos que há um mundo perverso lá fora. Entendemos que há muitas sementes sendo plantadas por noticiários como Fox News, CNN e todas essas coisas diferentes. Há muitas sementes sendo semeadas através da educação, dos professores e de tudo isso. E ainda assim, nossa responsabilidade é encontrar as inúmeras formas de levar a boa semente a este mundo. Por isso temos estações de ame o seu próximo, porque não sabemos o que está acontecendo nos lares ao nosso redor, nos bairros próximos, na cidade que nos cerca. Então precisamos sair lá fora com a boa semente. Por isso ensinamos, por isso capacitamos, por isso fazemos série após série. Por isso fazemos tudo o que fazemos nesta igreja. Estamos tentando semear boa semente na sua vida. Na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida de todas as pessoas com quem pudermos ter contato. Porque isso é o que realmente importa. Em um mundo cheio de pecado e cheio de maldade. E quero te encorajar a tomar consciência do mundo em que você vive e começar a ser um semeador de muita boa semente. Amigo, à medida que você avança nesta série e aprende e começa a entender os mistérios deste mundo, o que Cristo revelou. Que possamos ver este mundo como ele realmente é. De verdade, oro para que você comece a convidar as pessoas para tomar um café, um chá, jantar e compartilhar uma sobremesa. Oro para que você faça isso. Que você abra sua casa e seus passatempos para pessoas que estão longe de Deus. Oro para que, enquanto faz negócios em Bentonville, você compartilhe seu testemunho. E deixe que as pessoas saibam o que Deus está fazendo em sua vida. Porque o impacto deste mundo não é político. O impacto deste mundo é político, é bíblico e é a boa semente de Jesus Cristo.
Veja, eu diria a você esta manhã que a Bíblia não se intimida, não se surpreende. Nossa fé de forma alguma fica sem entendimento. Estamos vivendo em um mundo perverso. E Jesus, nesta terra, há mais de 2000 anos, sentou-se em um barco para tentar fazer com que pessoas realmente humildes, que viviam em uma sociedade agrícola, entendessem. Ouçam, pessoal, vocês precisam saber do que realmente se trata este mundo. Que há uma guerra em andamento e quero que o meu povo entenda o que realmente é o mundo. Há um mundo lá fora com toda essa atividade. Mas quero que o meu povo veja este mundo como ele realmente é. E Jesus entendia que todos se perguntam o que está acontecendo no mundo e o que deveríamos fazer em resposta a esse mal que estamos presenciando. Mas você sabia que a Bíblia respondeu isso há mais de 2000 anos? Em Romanos capítulo 12, começando no versículo 17, veja o que a Bíblia diz. Vemos esse mal que praticamos, veja o que diz. Nunca pague o mal com o mal a ninguém. Ouço muitos pastores, ouço muitas pessoas em seus podcasts que professam ser seguidores de Cristo e dizem o contrário. Deixe-me te perguntar, você vai acreditar na palavra autoritativa de Deus, na qual ele colocou o seu selo de aprovação e disse que é isso que quer para o seu povo? Ou vai ouvir alguém com uma plataforma que se veste bem e diz algo diferente? Nunca pague o mal com o mal a ninguém. Respeite o que é correto aos olhos de todos. Se possível, no que depender de você, viva em paz com todos. Olhe este aqui. Nunca tome a vingança pelas suas próprias mãos, amado, mas deixe lugar para a ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Em outras palavras, o que Deus diz é, eu cuido de cada conta, e eu mantenho o controle de todos os saldos, e pode ter certeza de que quando chegar o dia do pagamento, eu pagarei o que for necessário. É exatamente isso que ele está dizendo. Versículo 20, mas se o seu inimigo estiver com fome, ataque-o, é o que diz, prestando atenção. Olha, é isso que queremos fazer, não precisa dizer amém, já conheço o seu coração, aqui vai. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Veja isso, não se deixe vencer pelo mal. O que fazemos? Este mundo mal em que vivemos, se não vencermos o mal com o quê? Boa semente. Boa semente. Dietrich Bonhoeffer, que acabou perdendo a vida por sua fé ao enfrentar a Alemanha nazista, veja o que ele disse. Sua vida como cristão deveria fazer com que os não crentes questionassem sua incredulidade em Deus. Sua vida deveria se destacar neste mundo onde há tanta má semente, com tanta boa semente, que as pessoas não podem ignorá-la. Só para garantir que você entenda que Romanos não é o único lugar. 1 Pedro 3, versículos 8 e 9, veja o que diz. Ele diz, em resumo, tudo o que estou dizendo a vocês, todos sejam harmoniosos, compassivos, fraternos, bondosos e humildes de espírito. Essas eram pessoas que estavam morrendo por sua fé. Pedro morreu por sua fé e mesmo assim escreve isso. Não retribuindo mal com mal, nem insulto com insulto, mas ao contrário, dando uma bênção em seu lugar. Vocês foram chamados para herdar uma bênção. O que ele está dizendo é o seguinte. Todos olhem aqui, neste mundo perverso, onde a Fox News nos deixa tão alterados. Em um mundo perverso, onde a CNN pode te levar para o outro extremo. E todos estão brigando por todas essas loucuras. O que a Bíblia diz para você, o que a Bíblia diz para mim como seguidores de Cristo, é que é melhor entendermos este mundo e começarmos a agir. Precisamos doar nossos recursos, doar nosso tempo para semear a boa semente de Jesus Cristo. Por isso eu diria que precisamos nos expandir como igreja. Por isso precisamos sair e plantar mais igrejas. Por isso precisamos nos expandir, não apenas localmente, mas globalmente. Por isso devemos dizer que não basta Deus agir aqui. Não basta Deus fazer coisas incríveis aqui em nossa igreja. Isso é o que queremos, isso é o que desejamos e somos gratos por isso. Mas precisamos ir além, precisamos fazer mais. Por isso amamos nossa cidade, por isso amamos nossos vizinhos, por isso vamos às nações, por isso vamos ao mundo. Porque o que este mundo perverso precisa é de mais boa semente que estamos lançando bem aqui. Só para te mostrar o quanto isso é importante. Anote o Salmo 126.6. No Salmo 126.6, a Bíblia diz isto: aquele que anda chorando. Agora pense nisso, aquele que anda chorando. Agora isso soa estranho. Veja o que diz. Levando-a, o que diz? Uau, isso foi realmente ruim. Só uma pessoa respondeu. Me ajudem. Meus sentimentos são feridos todo domingo. Aqui vamos nós. Aquele que anda chorando levando o quê? A boa semente. Certamente voltará com gritos de alegria. Você quer impactar este mundo perverso? Leve a boa semente de Jesus Cristo. Saia com um coração apaixonado e você voltará gritando de alegria, trazendo seus feixes com ele.
Veja, não é só, ouça isso, uma pessoa semeando a semente, mas a Bíblia diz que ela está chorando. E é isso que significa. Quero que você me ouça. Não importa seu histórico na igreja, se é sua primeira vez ou onde esteve no mundo. Você vê a maldade? Isso te incomoda, isso te perturba, isso faz você pensar no que fazer, como lidar com isso. Quero que me ouça. Isso importa para eles. Esse é o problema aqui. O que Jesus está ensinando é que isso deveria importar. E quando alguém chora pelo seu trabalho, quando alguém simplesmente fica pensando no seu trabalho, o que isso diz é que, sabe, o coração dele está no trabalho. E eu perguntaria a nós: amamos aqueles que precisam de Cristo? Conhecemos alguém que precisa de Cristo? Ouço cristãos me dizerem o tempo todo: não conheço nenhuma pessoa perdida. Digo isso com profundo amor, com profunda compaixão, mas entendendo nossa Bíblia. Que vergonha! Que vergonha, porque a sua vida deve estar intencionalmente direcionada para se relacionar com pessoas que estão longe de Deus. Sua vida deve estar estrategicamente orientada para entender que o mal foi semeado neste mundo e que é um mundo mau. E a única esperança que um mundo mau tem, foi a única esperança que você teve sendo mau, é a boa semente de Jesus Cristo. E precisamos olhar para este mundo e para o mal e entender do que eles precisam. E o que eles precisam não é de outro partido político. E o que eles precisam não é que todos os nossos recursos, nosso tempo e nossa energia sejam dedicados a coisas que não trarão nenhum resultado. O que eles precisam é que entreguemos nossas vidas, que entreguemos nossa paixão, que entreguemos nossos corações à causa da boa semente. E quero te dizer isso nesta manhã. Quero falar a todos que servem em nossa igreja, a cada pessoa que realiza qualquer tipo de serviço em nossa igreja, em qualquer capacidade. Quero dizer que realmente amo vocês. E digo isso do fundo do meu coração. E sou grato por poder semear junto com vocês aqui. Na nossa igreja, e quero lembrar a vocês, Gálatas capítulo 6, versículo 9, vejam o que diz. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de semear essa semente, porque no tempo certo colheremos se não desistirmos. Um dos meus versículos favoritos, que me ajudou em muitos momentos difíceis no ministério, é Eclesiastes 11, 6. Vejam o que diz. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não deixes repousar a tua mão, porque não sabes se a semente da manhã ou a da tarde terá sucesso, ou se ambas serão igualmente boas. Obrigado. E o que diz é que você nunca sabe quando, nunca sabe onde vai brotar uma colheita. Então não desanime, não desista, não reclame, não questione. Apenas continue semeando a semente, porque no final essa semente dará fruto. Agora quero abordar a parte principal, embora até agora já tenha sido uma grande mensagem. Só quero que todos saibam disso, mas quero abordar a parte principal. Depois fala sobre a terra, sobre o solo. Vejam o versículo 19. Jesus está explicando a parábola. No versículo 19 diz: quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, essa pessoa não a capta, não entende o que está acontecendo neste mundo. O maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Agora, a Bíblia nos ensina, não percam isso, que há boa semente no mundo e há má semente no mundo. E ele diz que é a semente que faz a diferença no coração. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a semente que entra no coração é o que faz a diferença em como vivem. Então, ele está realmente dizendo que sua vida pode ser um jardim de bênçãos pela semente de Deus, ou pode ser um campo de ervas daninhas pela semente do mundo e pela semente do eu. E Jesus diz que essa semente, ouçam-me, cai em 4 tipos diferentes de solo. Em outras palavras, ele diz: olha, não quero que você apenas veja o que estou fazendo no mundo, que estou semeando semente. Há um inimigo semeando sementes que podem te tornar egoísta e te distrair de ambos. Ele disse: não quero que você veja isso, quero que veja como as pessoas vivem. Por exemplo, como realmente são os seus corações. E assim, ele diz isso no versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é aquele em quem a semente foi semeada à beira do caminho. Naqueles dias havia esses enormes campos, mas não queriam andar por eles porque destruiriam as plantações. Então eles passavam entre os campos. E eu estive lá. Alguns de vocês estiveram lá comigo. Havia tanto tráfego passando por ali que pisoteava a terra, que a princípio teria recebido a semente, mas agora foi tão pisoteada. E o que acontece é que agora é como concreto. Quero dizer, você anda sobre essa terra e é como concreto. E literalmente Jesus está dizendo aqui mesmo, está dizendo que esse é o coração endurecido. Ele diz que há alguns corações. Agora me escutem, não na igreja, embora estejam na igreja. Por isso, quando você vê que alguém falha, quando vê que alguém comete um erro e é um cristão muito reconhecido, dizemos: ah, então não deve ser verdade. Jesus está dizendo do que você está falando. No mundo há corações duros. E eles estão no mundo e na igreja.
Há pessoas aqui das quais Jesus disse, há uma possibilidade. Corações endurecidos. E há alguns corações que, quando a verdade é semeada, seus corações estão duros. Foram golpeados pelas ideias. Foram golpeados pelas opiniões que os cercam. E isso simplesmente os endurece diante do que Deus quer para eles. Prestem atenção. Durante toda a semana, pais, falo sério, qualquer pai que não esteja de olho no celular dos filhos, algo está errado. Como eu disse, durante toda a semana, nossos corações são bombardeados por enormes quantidades de informação. Se não tomarmos muito cuidado, podemos nos tornar tão duros quanto o asfalto. Aqui está um problema do qual você deve estar ciente. Quando nossos corações se endurecem pelas filosofias e ideias deste mundo, é difícil que uma boa semente entre. É isso que Jesus está dizendo. E em Mateus 13, a Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra e não a entendem, a palavra entender não significa que não compreenderam. A palavra literalmente significa juntar ou unir. Significa que não uniram a mensagem. Não uniram o que Cristo estava fazendo, o que Ele fez por eles. Não conseguem unir isso e por isso não recebem. E eu diria a todos nesta sala, vocês podem ouvir tudo o que eu digo toda semana, mas se não receberem, se não aceitarem pela fé, se não ajustarem sua vida para responder a isso, então a Bíblia diz que vocês saem daqui toda semana. E há tantas distrações que o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração e nunca recebem a verdade. Jesus diz, haverá pessoas, escutem-me, digam amém para eu saber que estão ouvindo. Agora eu lhes digo, se nunca prestaram atenção a um pregador, é melhor que prestem atenção a um pregador agora mesmo. Porque me desanima a maneira como vejo a igreja responder às tragédias no mundo com tanta frequência. Porque a Bíblia diz que Deus revelou o mistério ao seu povo. A Bíblia diz que haverá pessoas neste mundo que não valorizam a vida. A Bíblia diz que eles não valorizam, não olham para uma criança e a valorizam. Escutem-me, eles não olham para uma criança e valorizam a inocência dessa criança. Querem tirá-la. Jesus esteve nesta terra e disse que há pessoas assim neste mundo. Seus corações são tão duros, não se importam e não vão se importar. Você precisa saber disso. Como seguidor de Cristo, você precisa saber disso. Então não se surpreenda quando vir isso. Eu te digo que isso já está aqui. Ele nos diz que eles estão no mundo. O que há no mundo? Você e eu estamos no mundo. A igreja está no mundo. E é por isso que estamos cercados por isso. Ouçam isto. A Bíblia diz que haverá pessoas que trabalharão contra a verdade, elas buscarão semear sementes de maldade na verdade. E a Bíblia ensina que podem ser políticos, podem ser professores, mestres, pode ser o seu vizinho da esquerda ou da direita. Isso está na sua Bíblia. Isso não é surpresa. Jesus veio, sentou-se em um banco dentro de um barco, olhou para o povo na Israel agrícola e disse, saibam que isso é verdade. Então, quando você vê pessoas assassinando ou cometendo assassinatos, quando você vê alguém celebrar o mal, Jesus disse que isso existiria. Na próxima semana veremos como se chega até aqui. Os corações duros são aqueles que têm suas próprias filosofias, religiões, ideias e não estão dispostos a renunciar a elas por nada do que você diga, e menos ainda por algo que Deus diga. E ele diz, isso está no seu mundo. No versículo 20 podemos ver outro caso. O daquele em que a semente foi semeada em lugares pedregosos. Este é o homem que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo apenas temporário. E quando surgem problemas, perseguições e dificuldades na vida por causa da palavra, ele imediatamente se desvia, isto é, tropeça. Você sabe o que isso realmente significa? Significa abandonar. Significa que ele entra aqui, recebe isso e se empolga com a igreja, se empolga com as coisas, mas então surgem dificuldades em sua vida e ele simplesmente desiste de tudo. Isso se chama ter um coração superficial. Em Israel estive muitas vezes, como eu disse, e lá você tem calcário, que é a base, mas o que acontece é que há tanta terra ali que ela se acumula sobre a rocha. Você pode jogar algumas sementes ali e como essas sementes estão ali e vai chover e irrigar, de repente elas germinam e você pensa, nossa, isso vai ser incrível, é fenomenal. Mas você já pegou água, colocou na ponta dos dedos e jogou numa frigideira bem quente e ela simplesmente evapora? Ele diz que é exatamente assim que parece a longo prazo. Sabe por que é assim? E eu realmente quero te desafiar nesta manhã, porque isso provavelmente se aplica mais a nós hoje. É porque não tem raiz. Veja, eles ficam muito animados. A Bíblia diz, é isso que está acontecendo. Eles se empolgam muito com as coisas. Mas então o sol aparece, e Jesus interpretou o sol como aflição, dificuldade, desafios, adversidades que enfrentamos nesta vida porque vivemos em um mundo mau. A perseguição porque vivemos em um mundo mau. E quando o desafio chega, eles simplesmente desistem e abandonam. Ele está falando de vidas que não terão impacto. Não deixe que isso seja você. É isso que realmente importa.
Por isso fazemos tudo o que fazemos aqui com nossos ensinamentos e aulas. Literalmente o que ele diz aqui é que eles não se comprometem. Eles não se aprofundam, não aprendem as coisas mais profundas, não aprendem com os desafios, não aprendem com a dificuldade, não se comprometem a estar de forma constante e regular sob o ensino da palavra e a semente da palavra. E o que acontece é que, como não se aprofundam, não perseveram, e isso é um alerta para nós. Depois ele fala de um terceiro tipo de alma. Veja isso, versículo 22. E aquele em quem a semente foi semeada entre espinhos, esse é o homem que ouve a palavra. Mas a preocupação com o mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Esse é o coração cheio de coisas. Agora, aqui está essa alma com uma boa semente. Todos conseguem ver a imagem? Você tem o mundo, você tem o mundo, você tem todo o mundo. E a Bíblia diz que Deus deu ao mundo esta semente poderosa. E essa semente poderosa é a palavra de Deus, que pode transformar corações, transformar vidas e transformar cidades. E a Bíblia diz que ele tem os semeadores. E começou com Jesus, mas lembre-se, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E assim, a nossa tarefa, sabe? Muitas vezes pensamos que o melhor lugar para causar impacto no mundo é pregando a partir de uma plataforma. Não posso dizer quantas vezes me dizem que falta pregação sobre isso ou aquilo. Vou te dizer o que o mundo precisa. Eles precisam que mais de nós saiam para pregar, não só aqui. É isso que o mundo precisa. Precisamos semear a semente fora da igreja. Precisamos levá-la ao mundo. É isso que a Bíblia diz. Vocês conseguem perceber que isso me empolga um pouco? Mas o que acontece conosco é que surgem culturas rivais. Jesus diz que existem as preocupações do mundo. Olhem, quero dizer isso a vocês. Antes de tudo, eu diria a todos neste lugar e a todos que estão online, como seu pastor, que ser seguidor de Cristo não será uma vida fácil. Na verdade, muitas vezes, isso torna tudo mais desafiador porque vivemos em um mundo perverso. E me escutem, vocês já notaram que o inimigo não ataca a si mesmo, mas nos ataca? Então, a realidade é que vivemos em um mundo perverso. Então, só estou aqui para dizer que a Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos. E o fato de você confiar sua vida a Cristo não significa que não terá provas e tribulações. Agora, o que isso realmente significa é que você terá Ele, sua sabedoria e seus recursos dentro das provas, dentro da situação. Sim, recebemos algumas coisas quando nos aproximamos de Deus. Escutem, a Bíblia diz que Deus está atento às nossas vidas porque somos seus seguidores. A Bíblia diz que Deus está disponível para nós porque somos seus seguidores. A Bíblia diz que Deus pode agir em nossas vidas porque somos seus seguidores. Então não pense que você não recebe muito, porque você recebe mais do que o necessário ao receber Jesus, que é tudo o que você precisa. Não perca isso. Depois diz, o engano das riquezas. O engano, diga amém para eu saber que você está me ouvindo, significa prometer mais do que se pode cumprir. Prometer mais do que se pode cumprir. As riquezas fazem isso. As pessoas se deixam prender pelo engano das riquezas. Se você não tomar cuidado, ouça-me, se você não tomar cuidado, é isso que está sendo dito aqui. Este é o mundo, eu te mostro, eu te exponho. O mundo está cheio de maldade, todos estão incomodados porque há maldade no mundo, mas Deus está respondendo à maldade do mundo. Mas o que acontece com tanta frequência, acredito que esse é o pecado da igreja, é que podemos nos interessar mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Se você não tomar cuidado, vai acabar se enrolando em ganhar a vida, comprar carros, conseguir uma casa melhor, ser amado e agradar ao mundo. Manter-se no mesmo nível dos outros, comprando coisas de que você não precisa com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas de quem você nem gosta. Vamos lá agora. Jesus diz que depois de um tempo é isso que acontece. Isso já aconteceu com você? Vivemos em um mundo de maldade, mas uma colheita rival apareceu na sua vida. Ela está sufocando a semente na sua vida. E o propósito da sua vida está se tornando infrutífero. Saber? Uma das maiores alegrias da minha vida. Eu compartilhei. Minha esposa estava no culto de sábado à noite e eu compartilhei ontem à noite. Você sabe qual tem sido o maior privilégio da minha vida desde que me tornei seguidor de Cristo? E digo isso com humildade, mas também com gratidão. Em todos os lugares para onde Deus me levou, fui frutífero. Em todos os lugares para onde Deus me levou, fui frutífero. Ao lembrar dos meus primeiros dias como pastor de jovens, vejo que Deus sempre me permitiu dar frutos onde estive. Mas sabem por que eu acho que Deus sempre me permitiu ser frutífero? Desde que vim para Cristo. Nem sempre fiz tudo certo. Às vezes eu falhei, minha esposa está sentada ali. Esse seria o amém mais forte já dado em nossa igreja. Só posso dizer isso para vocês. Mas a verdade é que entendo que o objetivo da minha vida é semear boa semente. E a boa semente de Jesus Cristo sempre dá fruto.
O fruto não sou eu, Chris Dixon. Obrigado. Alguns de vocês pensam que sim, mas não é. O fruto é a semente que estou plantando. O fruto é a mensagem que estou pregando. O fruto é que eu subo aqui toda semana e falo sobre como destruí e arruinei minha vida, mas também sobre como entreguei minha vida a Cristo. E eu disse a Deus, os dias que me restam são teus. E Deus simplesmente disse, tudo bem, se você me der a sua vida, se plantar a minha semente em vez da sua, se cuidar da minha mensagem em vez da sua mensagem, da minha agenda em vez da sua agenda, você será frutífero nas coisas de Deus. Será que o seu coração está cheio de coisas nesta manhã? A palavra de Deus não pode entrar na sua vida porque há tantas ervas daninhas que impedem o crescimento da semente. Quero lembrar a todos aqui, se você nunca cria raízes, nunca terá frutos. Por isso insisto no caminho da vida em permanência. Por isso insisto nos grupos de discipulado. Se você não cria raízes, não terá frutos. Jesus falou do quarto solo. Graças a Deus que ele só mencionou 4 porque meu tempo está acabando. Aqui está. Estão prontos? É a boa terra. Versículo 23, vamos terminar com isso. E aquele em quem a semente foi plantada em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende. E que realmente dá fruto e produz. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. É o que se chama de coração frutífero. É o coração de uma pessoa que se rendeu a Deus. Que diz, Deus, vejo o mundo, vejo o mistério revelado e entendo que o propósito da vida é semear boa semente. Deixar-te agir na minha vida. E através da minha vida, e revelar-me coisas para que eu possa sair e semear a boa semente. Não é apenas ouvi-la, mas também responder a ela com o coração. E vou te dizer como saber se a sua vida foi transformada pela palavra de Deus. Posso te dizer como saber se a semente da palavra de Deus está ou não dentro da sua vida. Você saberá quando ela der fruto, porque isso é a única coisa que a boa semente pode produzir. Produz bom fruto. A Bíblia diz que alguns são a 30 por 1 que se envolvem muito nisso. Isso significa que são pessoas salvas, que amam o Senhor, amam o povo de Deus, amam a igreja, e você é como a 30 por 1. Ou seja, você está aqui, está ouvindo toda semana. Você está fazendo o seu tempo a sós. Tenta fazer o que Jesus quer, mesmo cometendo erros, porque não somos perfeitos. Mas graças a Deus Ele nos corrige e nos ajuda a crescer. Ele diz que há alguns a 60 por 1. Acho que esses são os que amam o Senhor. É como se aproveitassem a oportunidade de servir ao Senhor. Vão para outro nível porque buscam oportunidades para servir e participar do que Deus está fazendo. Dizimam, investem no reino de Deus. É como se realmente se envolvessem. Mas depois ele diz que há 100 por 1. Olha, eu acho que o 100 por 1 é esse grupo totalmente entregue. Quero dizer, vivem para a glória e a honra de Deus. Estão comprometidos. Não estão apenas comprometidos em dar ao reino e investir no reino, com seu tempo, com seus recursos, com sua energia. Mas além disso, estão dispostos a sair e serem porta-vozes do reino. Saem às ruas e procuram pessoas para contar sobre a semente que mudou suas vidas e seu impacto. E estão dispostos a deixar que Deus opere seu testemunho através de suas vidas. Onde quer que vão, tenham um coração não só para si mesmos, mas um coração para o mundo. E eu só te perguntaria, qual deles é você? Isso importa muito. Você sabe o quanto isso importa? Me importa tanto que Jesus olhou para você. Agora só estou te dizendo, porque isso está escrito na palavra de Deus. Jesus quis olhar para cada um de vocês individualmente 2000 anos depois e quis dizer, que tipo de semente você está plantando? E quis olhar para você e dizer, que tipo de solo você está produzindo? Quero que você realmente pense sobre isso. Este é Jesus, não eu. Qual deles é você? E então ele dá um aviso e um chamado que nem sequer vimos ainda. Ele faz isso nos versículos 14 e 15. Vamos terminar com esses 2 versículos. Alguns pensam que quando o pastor diz que vai terminar, isso não significa nada. Versículos 14 e 15, veja o que está escrito. No caso dele, ele está falando do povo judeu. E ele está dizendo, eu lhes dei tanto, mas eles não aproveitaram. Não quero que digam isso de mim. E estou orando e tentando crescer e me desenvolver. Ainda tenho um longo caminho a percorrer. Mas ele diz isso, Jesus disse isso, ele disse, e no caso dele está se cumprindo a profecia de Isaías. Aqueles que simplesmente não entendem, que simplesmente não se envolvem, não enxergam o mundo, não veem o que Deus está fazendo. Ele diz isso, eles continuarão ouvindo, mas não entenderão. Eles continuarão a ver, mas não a perceber. Você vai ligar a televisão, vai ver o mal, vai ver todas essas coisas, mas não vai entender, não vai perceber. Você não terá uma visão completa do que realmente está acontecendo. Não vai capturar sua mente ou sua atenção para o que realmente está acontecendo. Veja o que está escrito aqui, versículo 15. Porque o coração deste povo se tornou insensível.
com os ouvidos, mal conseguem ouvir e fecharam os olhos para o que realmente acontece ao seu redor. E eu adoro isso. Você sabe o que eu amo em Deus? Deus nunca te deixa sem uma chance de fazer o bem. Isso não é algo cheio de graça? Não é incrível que quando Deus nos olha e nos corrige? Escute, eu peço a Deus que você realmente entenda isso. Não é maravilhoso que quando Deus nos olha e nos corrige, a paixão do seu coração por trás disso seja nos guiar? Toda vez que Deus te olha e te corrige, é com a paixão impulsionada pelo seu coração para te direcionar. Ele diz que, caso contrário, veriam com seus olhos, ouviriam sobre o que falamos esta manhã, porque esse é o contexto, com seus ouvidos, e entenderiam com seu coração. Veja o que ele diz que fariam: se converteriam. Voltariam ao semeador, voltariam à semente certa, voltariam à terra certa. É isso que fariam. Veja o que ele diz que faria. Veja o que está escrito em meio a um mundo perverso. O que ele diz que faria? E eu o curarei. Mesmo em um mundo perverso. Romanos 8, 28. Mesmo em um mundo perverso, Deus pode agir para o bem.